Muito boa tarde, bom fim de semana, bem-vindos ao debate da semana. Temos hoje como comentadores Cristina Pedra, Paulo Pereira e André Barreto. Sejam bem-vindos. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Olá, boa tarde. Ora bem, de acordo com aquilo que tem acontecido nos últimos programas, cada comentador pode e deve sugerir um tema da sua própria autoria e imaginação, algum recado, alguma mensagem. Posso começar pela Cristina? Com certeza, eu elegi como tema a significativa redução da taxa de abandono escolar, em que mostra um trajeto feito não só na região autónoma da Madeira, mas em Portugal como nação, e se compararmos a taxa de abandono em 2000 para Portugal era 44%, em 2021 é 5,9%, na região em 2000 era 47% e atualmente 10,6%. Isto mostra uma mudança cultural, inclusive nos próprios pais, em que privilegiaram e foram sensibilizados a privilegiar que o maior investimento que podem fazer nos filhos, a melhor herança que podem deixar é a própria cultura, o conhecimento e ter ferramentas para poderem aplicar na sua vida prática. Se isto é um facto, e é um facto que tem que continuar a ser feito, porque a taxa tem que continuar a reduzir, e até o próprio sistema educacional tem que evoluir. Nós sabemos que as acreditações das licenciaturas, dos cursos, das pós-graduações, são processos longos que, por vezes, quando são certificados, a realidade do mercado já se alterou. E por isso é um trajeto que obriga a uma estratégia permanente e não podemos ficar confortáveis com as metas atingidas. A aposta na qualificação, a aposta no conhecimento, a aposta num futuro com maiores capacidades para manter a empregabilidade ou permitir a mudança de empregabilidade é uma aposta que tem que ser permanente. Com qualidade. Com qualidade, com alternativas e com projetos diferenciadores e até noutras áreas de atuação que a Madeira tem capacidade. Já temos alguns problemas na área de quem ensina, ou seja, há uma certa crise de professores, não há muita apetência para a carreira de professores, por várias razões, entre elas as condições com que os professores se movimentam no país, de um lado para o outro, carregando a casa às costas, e os ordenados que lhes são pagos, além da precariedade. É um bolo muito grande falar em professores, em que o início de carreira é esse como traço e que não pode ser mantido, não é a situação dos professores estabelecidos. Agora, sem dúvida, se formos ver a média de idades dos professores, implica um rejuvenescimento, implica uma maior segurança para quem está a iniciar a sua atividade profissional, mas também implica uma predisposição a ser avaliado, coisa que nem sempre aceitaram, e a avaliação tem que ser feita e os professores, tal como qualquer profissão, há excelentes e há aqueles que não se adaptam, e a avaliação tem que ser exercida sem medo, tem que ser recebida sem medo e tirar as diversas consequências no sentido de promover, de assegurar melhores condições laborais ou de, por isso simplesmente, não continuar com uma atividade para aqueles que não têm apetência ou vontade até de continuar. Paulo Pereira, qual é o tema que traz para a entrada? Olá, boa tarde a todos. Gostaria de trazer o assunto que tenho visto na comunicação, muito ativamente na comunicação social, que passa pelo que está a passar no Canadá, que é uma questão que e é consequência e está-se a refletir em tudo o que se tem passado nos últimos 2 anos. Como já é claramente conhecimento público de toda a gente e sentido no interior de cada um, toda a narrativa Covid tem vindo a ser desmembrada, os políticos estão a tentar proteger toda uma retórica que foi guardada nos últimos 2 anos, que é para não se ficar com a ideia de muita coisa ter sido, muita destruição conhecida e desconhecida tenha sido em vão, e encontramos agora os países nórdicos da Europa já sem qualquer menção à existência do Covid. A Dinamarca, até com um processo mais usado de coragem política, até já nem acha recomendável a vacinação.
estados dos Estados Unidos, como o Texas, Miami e Dakota do Sul, há mais de um ano, que proíbem qualquer uso de máscara, obrigação de máscara e muito menos de apresentação de qualquer certificado digital. A Holanda recentemente já anunciou que vai mudar toda esta política de perseguição aos não vacinados e controle social aos vacinados, no fundo, controle aos vacinados, mas temos movimentos contrários e autoritários na Áustria, na Alemanha, que também está a pensar a rever a situação, e em especial numa das grandes casas da democracia mundial, que era o Canadá, pela primeira vez na sua história, e fruto de uma manifestações altamente pacíficas, que basta visitar os milhões de sites de informação descentralizada e distribuída, que não do mainstream media, que segue uma narrativa, porventura por trás dos 15 milhões subsidiados pelo António Costa, o Justin Trudeau anunciou que lei marcial e com o direito a congelar as contas bancárias dos manifestantes, despedimento dos funcionários públicos que financiem através de crowdfunding esses manifestantes e a nacionalização de alguns dos caminhões. Bem, esta é uma situação que tem a ver com todo um processo muito complicado que temos todos a vir em fim de ciclo das inflações e da crise que aí teremos, que é as nossas democracias liberais, como mais especialmente as principais do mundo, que eram Nova Zelândia, Austrália, Canadá e outras da Europa, estão a ficar muito mais musculadas, retirada de direitos individuais aos cidadãos. Isto do Covid foi uma experiência. Em poucos anos vamos ter moeda digital que poderá ser facilmente confiscada, por quando assim puderem ser feitas. E quero relembrar apenas que o primeiro-ministro do Canadá, que foi eleito por uma pequena minoria de votos, que é um sistema eleitoral muito parecido com o nosso, em poucos votos dão muito deputados, também seria um assunto interessante para nós um dia falarmos cá, como é que se deita tantas centenas de milhares de votos fora. Como é que onde favorece os maiores partidos. E lá também foi igual, que ele teve poucos votos em todo o país, mas alguns votos na área mais progressista de Vancouver, e é eleito com 30 e tal % da população, e é ditador hoje com 30 e tal % da população. Esta gente apoia manifestações a torto e a direito sempre que lhe convém à agenda. Eu lembro quando houve aquelas manifestações do Floyd, quando foi George Floyd foi assassinado, quando morreu num incidente com a polícia, um pessoal que tinha um cadastro bastante criminoso, cidades como Baltimore tiveram todas as suas baixas destruídas e queimadas, isso teve o apoio. O ditador da altura, que era Donald Trump, nunca ousou fazer uma lei marcial para congelar os bens dos manifestantes. Eu temo que as nossas democracias, e todos nós sentimos que estão a ficar musculadas. Felizmente, hoje parece-me que li que a máscara vão deixar cair a máscara, não sei o que se referem a máscara, se é a máscara da cirurgia, se é a máscara da hipocrisia, e libertar as crianças deste inferno escolar que é o uso de máscara, que é prejudicial, não protege ninguém, é prejudicial para as próprias, para o desenvolvimento das próprias. Eu tenho um filho que está há 2 anos numa escola, não conhece a cara das suas educadoras, eu não conheço a cara de quem cuida do meu filho, ele tem, obviamente que todas as nossas expressões faciais não estão a ser apreendidas, ele é um de dezenas de milhares de crianças. Eu apenas deixo aqui, já que me permite também fazer o aviso ou o apelo, é que o sentimento de vingança, de frustração, de não chegar aos 100%, e o sentimento de masoquismo poderá ainda existir em algumas almas, que seja superado por alguma consciência social, porque há mais marés que marinheiros. Portanto, resumindo, Paulo Pereira gosta de diversificar, e até já chegou ao Trump para falar da vacina. Resumindo, o Paulo Pereira não vê como resultado positivo este período em que houve máscara e vacina. Sim, a vacina pode proteger quem quer tomar a vacina. É legítimo, e nós temos que respeitar as muitos milhões de pessoas, ao contrário do que o primeiro-ministro italiano anteontem disse, que os 500 mil italianos que não querem se vacinar não merecem fazer parte da sociedade. Temos este nível de diálogo. Portanto, muito parecido. E em Nova Iorque foram despedidos. Eu gostava de relembrar que já não sei o nome da praça, em que Mussolini via bem de cima para baixo quando foi pendurado. Isto acaba sempre mal. Acaba sempre mal até para quem toma as decisões. As pessoas que não querem tomar vacina, o direito absoluto do seu corpo, Tratado de Nuremberg. 2, é no mínimo suspeito
que só daqui a 75 anos, por contrato com as farmacêuticas, é que se possa saber... Mas a vacina não teve efeitos positivos. Nos resultados da Pfizer e da Moderna, isso é que tiveram. Isso é inegável, quem sou eu? Factos, nos resultados assim, da redução da gravidade do Covid. Eu não sei, nós não sabemos. O que interessa aqui é que não pode ser obrigatório, como nunca poderá ser obrigatório o tipo de vacina. E a hipocrisia, como se não sendo possível da nossa Constituição obrigar as pessoas a se vacinarem, criou-se mecanismos que foram tolerados por responsáveis que fugiram defender a Constituição, e usou-se artimanhas, usou-se jogos de palavras, usou-se as gestapos locais, tipo, que em vez de, como não podiam controlar quem entrava nos restaurantes vacinados, porventura ameaçavam ver-se o fiambre e o qual estava na mesma prateleira para compensar a não perseguição aos clientes, porque podia ser feito pelos donos dos restaurantes. Meter tudo, toda a gente que contesta algo, aliás, contestar a ciência é ciência, não é negacionismo. A ciência só evolui. Quero lembrar aqui que o Galileu e o Copérnico morreram queimados vivos por contestarem as verdades todas que eram sido o sentido de liberdade custou muito a ganhar e está a ser perdido rapidamente. E como eu sou uma pessoa que ainda acredita que a liberdade é o principal dos ativos, gosto de relembrar que cedemos-la por pouco e principalmente... passado o pânico inicial e seguindo os modelos de outros países, que até, em vez de eles seguirem o nosso, como parece que seguem, nós devemos seguir rapidamente os modelos positivos dos outros países. É óbvio que nós sabemos, aliás, o jogo de informação já não se sabe a idade de quem é que está a morrer na Madeira, já não é publicado diariamente, já não sabe se estão, se não estão, aquele jogo se é de com... temos já estudos na Inglaterra que dizem que 30% das mortes só 30% das mortes que foram comunicadas nos últimos 2 anos como sendo de Covid, afinal, eram mortes que teria só 30% é que foram mesmo de Covid e outras não foram. Portanto, há uma narrativa que tem que terminar. Aliás, as nossas economias, especialmente as mais endividadas, estão mesmo a apreciar que esta história se resolve, mas mais importante, o principal ativo é a liberdade e que tipo de mundo queremos deixar para o futuro. Já estamos a chegar ao alívio dessas restrições. André Barreto. Ora bem, antes de mais, boa tarde. Eu trago aqui um pedido de esclarecimento e uma nota prévia que não tem nada a ver com esse pedido de esclarecimento, que é quase uma nota de louvor, que tem a ver com o nosso amigo Paulo e com a sua tomada de posse, na ordem a que eu pertenço. E gostava de deixar nota da minha satisfação, não só em relação ao trabalho que o Paulo e a sua equipa têm feito, como sobretudo pela capacidade que a ordem vai tendo de não se deixar ficar e ter a capacidade de introduzir novidade com cunho pessoal. Portanto, fiquei muito contente pela reeleição do Paulo e pelo facto dele continuar à frente dos destinos da ordem. André, permite-me, como economista inscrito na Ordem dos Economistas, que me associe convictamente a esse louvor, sem dúvida. O meu pedido de esclarecimento tem a ver com semântica, mas não só. Plano de recuperação e resiliência. Eu ando à volta destas 3 palavrinhas. E depois as dúvidas instalam-se quando nós vamos ver o que é que se entende por quem tem necessidade de ser recuperado e por quem precisa de ajuda para ser resiliente. E é o tal ponto a que eu chego que não consigo entender. Os critérios, é isso? Não consigo entender nada. Nada. Repare, um plano de recuperação e resiliência que prevê 0 euros de apoio a empresas é o quê? Um plano de recuperação e resiliência que prevê um campo de futebol para a Câmara de Lobos. Um plano que prevê... Mas é do dinheiro do PRR. Imagino que parece-me que sim. Um plano que prevê quando, no final do ano passado, o Governo Regional dizia nem do plano de recuperação e resiliência não há nenhum euro para obras públicas. Vão ver. Um plano que prevê milhões para a digitalização da função pública. Atenção,
é inegável que a função pública pode ter necessidade de se digitalizar. A transição digital é um dos principais objetivos. Plano de recuperação e resiliência. Mas recuperação do quê? De um processo de digitalização que parou por alguma razão? De um processo que deixou de ter meios e então é preciso ir buscar por força do Covid? Honestamente, a questão começa, cá está, por ser semântica, mas depois avança para isto tudo. O Dr. Carlos Pereira trouxe à discussão, aparentemente, o modelo dos Açores. O governo regional e o PSD respondem, o modelo dos Açores não foi aceito. E depois saltamos daqui para aquela discussão que é muitíssimo interessante e de resultados excelentes, que é a culpa. Portanto, depois é a culpa. Não, a culpa é do Dr. António Costa, diz o governo regional. Depois vem o outro e diz, não, a culpa não é do António Costa, a culpa é do governo regional. Depois o governo regional diz, não, a culpa é do deputado da República. Depois o deputado da República diz, falta... A culpa de quê? A culpa, com certeza, do plano de recuperação e resiliência ter 0 euros para apoio à empresa, que foram proibidas de trabalhar. Proibidas de trabalhar. No meu setor, nós fomos obrigados a expulsar os clientes que tínhamos dentro de casa, a determinada altura, e fomos impedidos várias vezes ao longo de 2 anos de receber clientes. Isto não há aqui má gestão, não há má decisão, há zero de controle das premissas normais. Mas ao longo do tempo normais. da pandemia houve vários apoios às empresas, pelo menos. Manifestamente insuficientes. Manifestamente insuficientes. Leonor, um dia, com o tempo, nós havemos de contar esta história toda. Como deve ser. Temos mais 40 minutos. Eu gostava de vir preparado para isso. Claro. Para contar essa história toda, pelo menos a minha história. Não era esse o tema central. A minha história. Porque claro. A minha história, se calhar, podendo ser exemplificativa, pode trazer alguma verdade a isto tudo. Pode trazer alguma verdade. Repare. Eu vou repetir. Eu fui impedido de trabalhar. Eu fechei porque me mandaram fechar. Disseram-me, não tem outra hipótese, tem que fechar a porta. Ajudas? Mas o que esmola? Mas estamos a brincar ou quê? Eu fiquei sem receita. 0. E não houve ajudas para o facto de ficar na medida em que elas eram necessárias e para mim justificadas, nunca. O layoff, por exemplo, primeiro a gente pagava. Depois discutia, depois recebia. Adiantámos sempre. Para ver o ridículo disto, 2020, se não estou em erro, qual é que foi a diferença no Orçamento de Estado? A derrapagem. Eu julgo que foram 20 milhões de euros. E se não estou em erro, foram 20 milhões de euros. Do Orçamento de Estado. 20 milhões de euros. Só eu perdi 1,5 milhão. Um hotel de 42 quartos. Portanto, houve superávit no segundo trimestre de 2021. Apoios. Reparem, como digo, não venho preparado para contar a história toda, mas isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Um plano de recuperação e resiliência que tem 0 euros, não me interessa de quem é a culpa. Toda a gente deixou que isto acontecesse. Toda a gente. Temos uma comissão para tomar conta das verbas do PRR. Uma comissão para tomar conta das verbas do PRR para fazer campos de futebol. Desculpem, mas eu tenho que deixar aqui o meu veemente protesto e a minha interrogação, porque eu gostava que alguém... Como estamos num painel de economistas, eu gostava de ter já agora a opinião dos nossos companheiros, neste caso Cristina Pedra, como vê esta questão de haver ou não haver verbas do PRR para as empresas, de acordo com André Barreto, e de durante a pandemia ter existido
um fraco apoio. Há 60 milhões para a empresa de eletricidade da Madeira. Desculpe. Ora bem, em primeiro lugar, o PRR não faço ideia se contempla campos de futebol ou não, é aqui uma manifesta ignorância da minha parte, mas o PRR, o escopo, aquilo que foi aprovado, e não nos esqueçamos que este é um apoio da própria União Europeia, que depois foi atribuído com critérios de unanimidade pelos diversos Estados-membros. E a recuperação significa passarmos a ter um modelo económico, empresarial, social diferente. A resiliência consiste em conseguir manter com melhores condições a própria forma de viver. Vou dar um exemplo. Não faz sentido, teoricamente, nós termos agora a construção de edifícios sociais no âmbito do escopo daquilo que foi, não é que não existam as necessidades. Atenção, eu estou a dizer, no escopo do que foi aprovado em Bruxelas, não estava esta vertente, não estaria. No entanto, foi uma aprovação macro. Não, e micro. No entanto, Bruxelas considerou que há um conjunto de circunstâncias dos Estados-membros, e de certeza que não se preocupam em primeiro lugar com Portugal, que não é o Estado-membro mais relevante para a União Europeia, em que há que garantir outras formas de estar em tipologias mais adequadas. Há uns anos atrás, por exemplo, procuravam-se mais por necessidade ter 3, ter 4, porque as famílias eram muito numerosas. O núcleo familiar, hoje muitas vezes monoparentais, as tipologias adequadas são mais pequenas, por exemplo, e, no entanto, hoje também constatou-se, a nível comunitário, que hoje há necessidade de ter a possibilidade de ter uma habitação que não há rendimento, e devido à Covid e a toda esta fase que temos passado, que não têm capacidade financeira para manter um teto para poder estar a viver. Por exemplo, e de acordo com os preços que já vamos constatar daqui a pouco. Já lá vamos, mas do mercado imobiliário. Se uma pessoa não tem rendimento, claro. Se vai para o desemprego, se não tem forma de trabalhar, então nesta situação o que é necessário é um programa de resiliência. E a resiliência foi, por exemplo, aberta no sentido de prever, e para a Madeira previu, penso, 15 milhões de euros para investimento na área social. A recuperação não. A recuperação é o mesmo... André falava mais na recuperação das empresas. E na resiliência. Também na resiliência. Vamos lá ver. As opções políticas que foram tomadas, ignorando os destinatários das empresas, não merece a minha aprovação de forma alguma. Sei que em vez de ir para esse derrame nas empresas, houve um conjunto de financiamentos, de linhas abertas, e infelizmente muitas na República que nem sequer se aplicaram à região. Eu vou dar um exemplo simples que voltou a acontecer este ano e aconteceu o ano passado, que é o senhor Primeiro-Ministro decretar administrativamente aumentos muito expressivos do salário mínimo nacional, que é um valor pequeno para quem recebe, mas que é quase o dobro para as empresas, com o encargo da Segurança Social e por 11 meses úteis de trabalho. E, portanto, vemos aqui o fosso e a famosa carga fiscal que temos vindo a falar. Mas, a nível nacional, e é fácil dizer os outros que paguem, e é o que o Primeiro-Ministro tem andado a dizer permanentemente, eu vou aumentar os rendimentos do país. À conta de quem? Das empresas. No entanto, o ano passado fez uma medida em que a cada empresa que tivesse que aumentar o salário mínimo nacional fazia uma compensação de 112 euros, se não me falha a memória, por cada trabalhador. E não chega esse apoio à Madeira, não é? E este ano voltou a repetir. E parece que a região não pertence a Portugal, porque há uma deliberação nacional que obviamente tem que ser aplicada às regiões
majorado ou não, e não vale a pena sequer dizer que depois há uma adaptação à região, porque podia sempre estancar no valor que é determinado a nível nacional. E, portanto, as regiões autónomas são completamente ignoradas e os empresários estão em desigualdade competitiva face aos seus congêneres que sejam do continente e do retângulo português. Ora, este trabalho de identificar não só as medidas diretas, como outras que foram feitas, do apoio à Covid, das diversas medidas, elas têm que ser mensuradas, e este é um trabalho profundo que de facto vale a pena fazer, que tem sido para tentar que as empresas resistam. Agora, há aqui uma desigualdade de critérios. Um empresário da região autónoma da Madeira ou dos Açores não é igual e igualmente considerado a nível nacional, e as métricas que foram colocadas pelo PRR, com uma ignorância significativa de algumas entidades, e digo aqui também municípios, por exemplo, o PRR, algumas linhas podem-se candidatar aos municípios, mas são muito poucas, e as próprias empresas são um exemplo de opções políticas que são legítimas porque resulta de um processo democrático. Mas, de facto, são notas que nós não podemos deixar de referir. As empresas ficaram ao lado deste plano do PRR. As empresas ficaram ao lado, sendo que poderão vir a integrar em consórcios que sejam liderados por governo regional ou por autarquias ou até por projetos entre elas próprias. Também houve as agendas, que houve empresas e houve aqui grupos de consórcios de empresas que fizeram propostas e submeteram propostas às agendas. A questão é... Nomeadamente na transição digital. Empresas na área digital. Permitam-me só aqui o parênteses, mas não nos esqueçamos do que é o tecido empresarial português. Evidente. 98% do tecido empresarial português são PMEs. Consórcios. Não é realista. Os consórcios que existiram, obviamente, nem sequer são de micro e pequenas. Evidente. Paulo Pereira, como presidente da Ordem dos Economistas, como vê esta questão? Os economistas da Ordem não foi consultada, deveria ser, as empresas passaram ao lado, porquê? Isso para ser coerente, nada deve ser, porque as pessoas têm a liberdade de consultar quem querem. Atenção, não devem nada. Mas não era um parceiro social importante para consultar? Entendem que sim. A disponibilidade está sempre lá. Tem muitas questões levantadas e muito rapidamente. Há sempre um excesso de fé nas capacidades dos governos de tomarem boas decisões, pois elas não se refletem na realidade. Na altura do pico do Covid, surgiram cerca de 5 mil milhões de euros em linhas de crédito, foram grandíssima parte delas, uma grandíssima palavra, agora usa-se muito no futebol, a grandíssima parte dela foi usada para fazer empréstimos a empresas que não precisavam, que eram os bancos, que foram os agentes intermediários desta alocação de recursos, e os bancos emprestaram claramente aos bons riscos e prestaram claramente às empresas que não precisavam. Conheço montes de empresas hoje que têm, e foram beneficiando das moratórias, vão começar a ser pagas essas linhas Covid a partir de julho deste ano, que têm exatamente esse dinheiro em caixa, usaram esse dinheiro para fazer outro tipo de investimentos que não a resiliência, não resistir e quando digo investimento podem ser gastos, atenção, ou devolução até de suprimentos a sócios. As empresas a Madeira tem um caso extraordinário que vai afetar nos próximos tempos, e deixo isto, não podemos estender muito, mas vou focar só nisto, com o sentido ainda vi ninguém trazer à baila, se calhar só estou a ver mal, que é a questão dos mínimos estarem esgotados para o grosso das empresas da região que têm capacidade de investimento. O mínimos é uma coisa muito estranha, absurdo. Ora às vezes é ultrapassável quando se quer, ou não é ultrapassável quando não se quer. Para o grande público, o que é isto? Há uma lei que até 200 mil euros, a União Europeia não permite que o governo, que os Estados deem, no caso português, que o governo, linhas não podem ir até 200 mil euros dados em certos apoios, não podem estudar durante 3 anos 200 mil euros. O que é muito dinheiro, quando são linhas para empréstimos beneficiados para o hotel se renovar, 200 mil euros é muito dinheiro, nunca fui assunto, falava-se praticamente nos mínimos, só que a Madeira, com estas linhas Covid 1 e 2, Covid RAM, que agora são transformadas ou não em capital, em fundo perdido,
automaticamente consumiram, imagina uma empresa com 30 trabalhadores, rapidamente vai buscar na acesso a essa linha 60 ou 70 mil euros nessa linha. Para tapar o buraco, atenção, isto é para tapar o buraco, não é depois, é a tal ajuda. Depois vem a linha Covid-2 no mesmo ano, da 120, mais outras linhas e alguns apoios do IDE que consomem mínimas e as empresas são tapadas durante 3 anos. Vou dar um exemplo. Se agora uma linha que é o digitalizar o IDE, que por a forma como ela foi desenhada, também consome mínimas. Digo isto que isto precisa, se calhar, ultrapassado. Ou seja, as agências de viagens, as empresas que sofreram mais diretamente com a questão do Covid, certo? Das restrições relacionadas com o Covid. Essas empresas precisam digitalizar, hotéis, querem fazer alguma ligação de e-commerce, de uma série de coisas lá de ligação internet. Neste momento, se forem essas linhas, ou outras que envolvam lhes garante, tipo, para renovar o hotel, têm que pagar 100% do custo, não têm apoios. E isto é uma coisa que vai durar. Porquê que eu digo um problema da Madeira? Porque no continente não houve Covid-RAM 1 e 2. Portanto, não estão consumidos. Nós temos aqui uma parte dessa iniciativa dos hotéis e das viagens com alguma também, por exemplo, e rentacares. Toda a gente tem alguma dimensão. Eu penso que o hotel aqui do André está tapado também já de mínimo. Vai ter que contar com ele. Então há aqui uma situação que se tem que resolver a curto prazo, porque senão vamos que rearrancar com as empresas a lamber feridas dos prejuízos e sem ajudas que se sintam diretamente na questão do Covid. Relativamente ao PRR, o PRR rapidamente é só o Estado a gastar dinheiro, com uma esperança da grande cascata que se o Estado gastar as grandes empresas em grandes obras ou grandes investimentos, isso vai derramar pelas médias e pelas pequenas empresas, e pouco para a captação das empresas. Eu entendo que devia ter sido feito um apoio de uma parte de usar esse dinheiro para abater dívida criada às empresas que tivessem hoje abertas, têm sido quebras de vendas, que não tivessem dívida à Segurança Social nem ao Fisco. Uma parte do PRR devia servir para lhes dar dinheiro para abaterem dívida criada por causa do Covid. Capitalizar. Pronto, capitalizar é isso. Capitalizar. Não? Dívida por dinheiro. Com agravante. O próximo quadro comunitário de apoio, pelo facto das empresas estarem como estão, completamente descapitalizadas, o que vai dar é incapacidade total, para além deste problema do mínimo, se ele não existir, de conseguir aceder aos programas, porque não conseguem cumprir a parte que muito naturalmente lhes é pedida sempre em qualquer candidatura que se faça a um fundo comunitário. Portanto, ainda vamos ter essa agravante. Isto enfim. O quadro não é nada famoso, digamos assim, nem pouco mais ou menos. Dito isto, trocava os PRR todos por uma política fiscal que acabasse com as consequências do Covid, as consequências da pandemia realmente estendem-se, enfim, a várias áreas da sociedade. E provavelmente estamos a pagá-las agora. E agora é que se estão a descobrir realmente os grandes problemas, não só no aumento da matéria-prima, o aumento da inflação, o problema da capacidade e sustentabilidade das empresas, tudo isto agora está a vir ao de cima. O fim das moratórias, tudo. E ao pleno. Ora bem, o tema já agora que eu posso introduzir também para início, não é propriamente para eu comentar, mas para lançar para o comentário, é aquilo que vinha ontem no Diário de Notícias do Funchal: mercado imobiliário bate recordes. Eu tenho assistido realmente a algumas conversas de café, onde, por exemplo, se discutem ou se conversam sobre estas coisas, que alertam para o facto de como é que os casais jovens, nomeadamente aqueles que ganham, enfim, entre 1.500 e 2.000 euros, vão aceder, ou pouco mais também, ao mercado imobiliário, sabendo-se que aquilo que está a crescer no Funchal, em especial, é um mercado imobiliário médio-alto ou de luxo. Para além desse aspecto, até quando é que estes valores do mercado imobiliário vão aguentar? Esta questão eu posso pedir ao Paulo Pereira, que gosta do tema, esta questão é de inflação ou de especulação? Ambas. A questão, começar pelo início, uma casa nova, um apartamento novo, 50% são impostos. Portanto, quem se diz está preocupado em ajudar os casais jovens pode começar a fazer a sua parte, em que 50%
20%, isto não é erro, do custo de uma habitação nova são impostos, entre todo o género das divas, aí muitas duas vezes, a taxas e taxinhas e a lucro dos promotores, etc. Depois, temos uma questão da inflação. A inflação é uma política propositada, não é um acidente de caminho. Antes que vimos a inflação de 2%, temos que chegar a uma inflação de 2%, ninguém percebe bem estas contas, e depois o gênio saiu da garrafa. E o gênio, quando sai da garrafa ou da lâmpada, já não volta a entrar quando a gente quer. Agora vai ser muito mais complicado de o dominar. Todas estas questões das linhas que foram Covid, que foram mundiais, para a gente não precisava. O efeito do dinheiro, novo dinheiro impresso, o PRR, é tudo dinheiro novo impresso pelo BCE. Dinheiro novo em cima das mesmas coisas. Mais dinheiro em cima das mesmas coisas, as coisas sobem de preço. E há sempre quem recebe esse dinheiro primeiro. E hoje em dia, o mundo é globalizado, os negócios conseguem, há muita gente que conseguir escalar e ganha muito dinheiro. 500 mil euros, que era um número impensável, que eram 100 mil contos, quando nós nos bem lembrávamos, de ter, hoje em dia é um T1 aqui na Madeira. Agora, o CIB, mas o que é que pode comprar? Compram os promotores imobiliários, para já, colocam-se racionalmente nesse mercado, porque mais depressa, para já só conseguem construir por 300 mil euros. Logo, custo toda a sua estrutura, entre impostos, etc, com inflação só conseguem estar nos 300. Se é para estar nos 300, por exemplo, só conseguem... por exemplo, em zonas nobres, com as limitações que as câmaras também impõem de urbanizações, etc. Então eu prefiro assim, eu só consigo, para ganhar dinheiro, eu tenho menos risco em estar no luxo. Eu tenho menos risco. Porque a família dos 300 mil euros vai-me deixar pouco e à primeira abandão aí, deixa-me de me comprar. A malta rica vai... Não é por 50 mil, ou por 60 mil para deixar de comprar. Mas quem é a malta rica da Madeira? São uns. Calma. São poucos. As elites privilegiadas. Dois e muito estrangeiros que estão a diversificar património pelo mundo todo, que a pessoa é uma opção, a pessoa gosta de ter carros antigos, a pessoa gosta de ter apartamentos. Muitos imigrantes de lugares em que o colapso social se calhar pode estar iminente, como a África do Sul. Então é investigar para diversificar. O mercado não se ganha muito dinheiro e consegue-se ter cá. Algum mérito em algumas pessoas que querem investir, acham que vai continuar a haver nómadas digitais, não dizer que não vai haver. Então, e há muito dinheiro a vir, nós somos muito pequenos. E o efeito muito pequeno, eu não imagino uma banheira com algum nível de água. Se uma fulano muito gorda entra, que transborda. E ele, nosso efeito, o gordo, entrou na nossa banheira. Ou seja, nós não somos muito grandes. Qualquer coisa, como alguns milhares ou muitas centenas de investidores com dinheiro entraram aqui, puxaram isto tudo para o derrame. O que é que acontece? Claro, como o nível salarial, em bom rigor e em média, tirando quando os políticos entendem que deve subir administrativamente, só aumenta por aumentos de produtividade. E como nós não temos aumentos de produtividade há décadas neste país, os salários não estão a subir. E além de estarem a subir, das pessoas normais, dos vereadores, estão a ser consumidos por uma inflação real que é bem maior que é publicada, que só é publicada uma para justificar aumentos públicos pequeninos. E a muitas reformas também pequeninos. Ou seja, é evidente que voltamos quase aos anos 80, início dos 80, tem que ter uma casa para é esqueço viver na casa dos meus pais ou dos meus sogros. O PRR, porque uma vez que vai ser do política, vamos corrigir um erro com outro erro. A Comissão Europeia cria umas linhas no PRR para a habitação, para resolver este problema, porque ter congestão social é uma questão de tempo. Então, para a Madeira, são cerca de 120 milhões para a habitação social, em que corremos o risco de criar guetos e zonas altamente gentrificadas para elites. E isto simultaneamente num período em que temos uma alteração demográfica brutal, que a população a diminuir. Nós hoje em dia, passados 3 décadas, ouvimos dizer o país está a ficar velho, o país está a ficar velho, o país está velho. Não se resolve isto tão cedo. Portanto, das duas, uma. Ou vamos continuar a atrair muita gente de fora com o poder de compra acima do nosso para continuar a cumprir, ou vamos ter muitas casas abandonadas. O primeiro, não sei qual é o que vai Poderá haver um crash imobiliário? Se não continuar a vir compradores de fora, ou se há algum motivo isto passa de moda, que não sei se vai acontecer, atenção, não digo que vai acontecer, ou que probabilidade há sempre de acontecer. Até quando é que isto pode aguentar? Isto pode ser um novo normal. Se nós... Poderá ser um novo normal, mas tem que haver alguém que o suporte, não é? Tem que entrar muitos gordos aí. Sim, mas pode haver gordos do centro da Europa. Por exemplo, você imagina que mora na Alemanha, ou na Polónia, ou na Ucrânia nos últimos 2 meses. Sabe qual é o lugar da Europa europeu mais longe daquilo? Somos nós e os Açores.
Longe, que está longe da confusão, de uma eventual confusão. Sim, sim. Pronto, está cá. Agora, isto é coisas boas. Essas pessoas vêm para cá, vai ser mal para mim. A senhora que vai lá à sua casa ou à minha casa vai dizer assim, eu agora não consigo trabalhar na sua casa por X euros a hora, porque tenho a senhora alemã a me pagar o triplo. E vamos ter... Claro, há um período de confusão, mas se isso acontecer, até as pessoas menos qualificadas vão passar a viver melhor. Onde é que poderá isto ficar bem pior? Para a classe média, porque ela cá já está, não vai conseguir aceder nem para cima, nem para serviços para baixo. Vai ser curioso. Vamos ouvir os nossos companheiros comentadores. Cristina Pedra, como vê esta questão do mercado imobiliário da Madeira estar a bater recordes? Em primeiro lugar, destaco o facto do Golden Visa deixar de se aplicar a Lisboa e ao Porto, que foi um motor impulsionador de esta realidade que já existiu nestas duas cidades, e o facto de se aplicar agora à região autónoma da Madeira, obviamente que não é indiferente a qualquer cidadão do mundo, e em especial àqueles que nem sequer estão na União Europeia, terem uma porta de acesso e de entrada na União Europeia através do conforto, da segurança e da beleza que é a Madeira. Mas acha que estes recordes de imobiliária vêm daí? Penso Ou que uma também parte daí, do luxo, mas... o segmento de luxo, sim, em grande parte é esse. Há também outras razões. Há uma maior especialização desde sociedades de management, que são os interlocutores privilegiados em pôr no mercado ou em intervir nestas transações. Há uma maior especialização de juristas, de consultores, em indicar também um estatuto não residente habitual, em que poderão ter uma isenção fiscal por 10 anos, se estiverem a residir na região pelo menos 183 dias no ano. Ou seja, o que a Cristina está a dizer é que quem vai suportar ou quem está a suportar este mercado imobiliário são pessoas de fora da região. O mercado de luxo, eu penso que sim, não estou a ver que haja massa crítica para a quantidade das transações de luxo e de construção orientada para o luxo. Era bom, eu bem sei que o Fisco considera que quando temos uma remuneração de 80 mil euros por ano somos milionários, mas isto não dá para este mercado de luxo. E de facto o que se considera como sequer de classe média não é de certeza os padrões que nós temos na nossa autoridade. Ou seja, não há potência dos construtores para construir para a classe média. É isso. Depende das zonas, depende do mercado, depende do segmento. Agora há uma lei de oferta e de procura. O que tem que ser dado são também criar condições políticas, e falo, por exemplo, o município do Funchal tem uma política que irá implementar no sentido de criar condições para atrair mais pessoas a viver para o centro do Funchal, não só através dos custos controlados, que é diferente da habitação social, e portanto quando falavam dos guetos, a política de construção a preços controlados... O conceito de preços controlados não se tem ouvido falar realmente. Caiu. Mas é a linha que nós estamos a seguir, e inclusive dou nota, porque ela é pública, que já houve projetos de construção a preços controlados que entraram na Câmara e que já foram aprovados. Este é um posicionamento que é orientador não para a caridade, não é esse o tópico, mas é pagar... adequado àquilo que o mercado pode pagar. O mercado pode pagar, também com um eixo que queremos... E que a banca pode apoiar. Também é comportável face ao rendimento mais baixo, que não é um segmento de luxo. Isto não quer dizer que não haja qualidade, o posicionamento é diferente, com certeza, não, nada de confusões com a habitação social, com a construção de bairros sociais, mas é uma habitação com preço adequado a que possam comprar. Em primeiro lugar, há também imóveis degradados que precisam de reabilitação, e há aqui uma postura de um parque imobiliário que a Câmara Municipal do Funchal está focada em conseguir fazer alguma recuperação de património e a construção a preços controlados, assim como
promover e incentivar licenciamentos neste cariz, em que o próprio casal de jovens ou menos jovens vão fazendo um pagamento, mas em que depois conseguem adquirir o seu próprio património. E isto, inclusive, é mais valorizado pelo próprio do que entregar uma habitação. É uma lógica, claro, quando o Paulo refere, e bem, o tipo de carga fiscal que existe, e eu costumo dizer que não há solução para morrer e pagar impostos, porque mesmo com património quieto e sem respirar e sem consumir, nós estamos sempre a pagar impostos, nem que seja o IMI, quando se compra o IMT, quando se vende as mais-valias, portanto, é de facto uma carga fiscal avassaladora. Agora, isso não isenta as autarquias e os governantes de ponderarem e adequarem medidas dentro das suas competências, obviamente, para estimular o segmento e dar oportunidades a quem precisa e merece para viver em condições condignas. André Barreto, o que é que pensa desta questão do mercado imobiliário a bater recordes? Até quando que isto pode aguentar? Tenho uma visão um bocadinho desviada daquela que foi a preocupação que o Leonel trouxe quando colocou a questão, e vou pedir desculpa pelo caminho que vou seguir, que tem sobretudo a ver com a minha área de trabalho, mas é uma preocupação mas grande. Mas é bom diversificar opiniões, é bom. Muito recentemente, o Governo Regional fomentou uma discussão numa primeira fase dentro do setor do turismo relativamente à necessidade que o Governo dizia sentir em face do Covid, que também é uma coisa que tem alguma piada, mas enfim, mas isso é só uma à parte, de rever o plano estratégico que dizia o Governo Regional, estava a ser plano estratégico para o turismo que estava a ser implementado. O que saiu da discussão e que validou aquilo que era a ideia que já os outros planos estratégicos, plural, diziam, era que o produto que a Madeira vende é a natureza. Portanto, a ver se eu percebo isto bem. O produto que a Madeira vende é natureza. E nós estamos a bater recordes no mercado imobiliário. Se sou só eu que estou aqui a reparar... O produto também é imobiliária. É isso? Não, o produto está a ser descaracterizado. Não. Isto é isso que eu estou a dizer. Enfim, atenção. O mesmo governo, ao mesmo tempo que manda reestudar e refazer o plano estratégico, é ele mesmo aquele que decide Golden Visa. Portanto, volto a repetir. E isso é incompatível. Serei só eu que estou a ver aqui alguma coisa estranha neste modelo de desenvolvimento da região? Mas, o que é que nós queremos criar um contraponto. É legítimo. É incompatível. Não é bom que tenhamos pessoas com dinheiro na região autónoma. É completa. Atenção. Não sou eu que decido qual é que é o produto que nós queremos vender. Foi o Governo Regional que o definiu. Ok? E foi o Governo Regional que disse é natureza. Onde nós nos diferenciamos, aquilo que nós temos que preservar, aquilo que nos torna diferentes, únicos, é natureza. É esta mesma entidade, não é o André, é o Governo Regional que depois decide, mas vou acrescentar mais duas coisinhas. Porque dão corpo a esta visão estratégica que de facto é a todos os títulos coerente. Campo de golfe na ponta do parque, portanto, um servidor de recursos naturais, uma intervenção na natureza absolutamente artificial, para validar uma estrada para Nius, que já tinha sido feita antes e que, portanto, onde não passa ninguém, aliás, e que, portanto, faz parte do argumentário de validação daquele investimento, que é um disparate, voltar a fazer um disparate. É que se junta outra coisa que é espetacular, que é a introdução da semente que depois faz nascer teleféricos. Que eu imagino que seja isso. Deve ser uma variante qualquer nova,
ao nível agrícola, que faz com que as torres dos teleféricos sejam elementos. A pessoa, atenção, no Curral das Freiras. No Curral das Freiras. Deve ficar lindíssimo. Aqueles postos, e deve ser uma coisa mesmo do mais natureza pura que se pode imaginar. Portanto, o que tem graça nisto tudo é que... É a contradição de objetivos, é isso? Para mim entra pelos olhos dentro. Agora, as decisões, cá está, e o caminho é absolutamente legítimo. Um bocadinho só de coerência no meio disto é que se calhar era conveniente. Mas estou eu a dizer. Ora bem, vamos focar apenas em mais um tema. Entretanto, a conversa foi correndo com umas cerejas. No próximo mês vai acontecer aquilo que durante anos os operadores turísticos, os hoteleiros e a população também pediu, ou seja, a entrada de mais uma companhia aérea, a entrada da Ryanair. A EasyJet também aumenta o número de voos. A TAP parece que quer fazer uma ponte aérea. A Madeira está preparada para um aumento grande de turismo, especialmente o tipo de turismo que a Ryanair normalmente pratica, um turismo de mais massas, mais popular. Temos, obviamente, vantagens na mobilidade, mas teremos que responder também a esse turismo que vai chegar aqui, se calhar, a encher os hotéis de forma significativa. Pelo menos é aquilo que se pretende. Ora bem, para continuarmos a ronda, vou perguntar à Cristina. Muito bem. Em primeiro lugar, a lei da oferta e da procura é sempre boa, e independentemente de existirem mais ou menos meios de transporte, se não existir um destino preservado, identificado, apetecível, não há ninguém pelo facto de haver mais voos aéreos. Agora, é um facto que, existindo mais alternativas, não só para os que cá residem, como os que vêm também em trabalho, e não são assim tão poucos quanto isso, é importante. E isso vê-se logo pela reação da própria TAP. A TAP de pública não tem nada, de preocupação com a região não tem nada, e é uma linha lucrativa, muito lucrativa, para Lisboa-Funchal, e só por isso começa a ficar com posicionamento de manter uma cota de mercado. Portanto, por aí vem a concorrência sempre louvável. Em relação à capacidade que temos, eu gostaria de pensar que a aposta é na qualidade, em termos dos próprios, da própria hotelaria. É a hotelaria que vai muito para além das unidades hoteleiras, a recuperação dos espaços verdes, ter casas de banho nos miradouros, nos lugares onde se visita, a preservação do próprio espaço, e isso é muito mais lato e envolvente, porque está bem identificado, como o André disse, o posicionamento. Não é só natureza, é experiências integradas que tem a natureza. E essas experiências integradas hoje, eu penso, sem conhecer propriamente o setor turístico, mas hoje um turista não se basta com uma visita apenas a uma levada, ou a ver um mirador qualquer, ou a ir ver qualquer cenário. Precisa de experiências integradas, e essas é que têm valor acrescentado. É importante o RevPAR aumentar. É importante os preços não nivelarem por baixo, é importante não existir, por vezes, situações em que, pelos preços que muitas vezes se conhecem, parece-me que pagam para ter clientes, e se nivelarmos por baixo, nós vamos ter uma má procura. Se nivelarmos pela qualidade
E por cima, nós vamos ter um destino aprazível, que vem cá quem puder pagar, e há sempre um custo pela deslocação à região, mas que penso que é a orientação que deve seguir para o futuro. Paulo Pereira, muito rapidamente, André também, o que é que vai mudar com a entrada da Ryanair e mais voos e mais destinos? Em primeiro lugar, cria menor dependência da TAP, que tem um futuro incerto. Sim, mas em relação ao impacto na região? Mas automaticamente traz-nos menos incerteza e mais garantias de voos para cá. No imediato, se tudo funcionarmos com as três, como tudo, pelo menos este ano, sim, até sente-se já no espírito da própria banca, relacionado com o setor, uma visão mais calma, de mais otimismo, entusiasmo quanto ao facto. Eu acho que o estigma quanto ao tipo de plano que a Ryanair traz é um estigma que deve ser posto de lado. A Ryanair proporciona voos super seguros, a um preço super baixo, porque é uma empresa bem gerida e habituada a ambiente concorrencial, o que vai permitir, além de trazer mais pessoas, que a viagem ao ser mais barata, cria o desafio ao destino, de que desde a vez não tem desculpa para dizer os nossos turistas gastam tanto na viagem que sobra-lhes pouco para gastar cá. Portanto, temos o desafio de poder tentar criar condições para se poder finalmente cobrar mais. Obviamente que isto não é cobrar mais só porque se quer, e nem se pode estar a dizer que se vai oferecer qualidade e estar a arrebentar com o destino. Isto tem que ser algo consultado. Portanto, ainda bem que vem, o otimismo é generalizado, acho que é uma grande vitória, e a própria TAP já está a olhar para isto de uma forma diferente, ainda bem. Dentro de um mês, André Barreto, temos Ryanair, mais voos, mais destinos, que impacto na região? 4 notas rápidas. Primeiro, recordar que em 2019 o destino decresce em volume de turistas quase 9% e aumenta o número de camas entre 15% a 20%. Eu não sei precisar o valor por causa da questão do alojamento local, abaixo de 10 camas, não ser considerado para efeitos estatísticos. Penso que responderá à questão do não será transporte a mais. Não? Ele ainda era insuficiente. A entrada da Ryanair introduz concorrência e, atenção, a Ryanair não pratica turismo. A Ryanair transporta turistas para cá, para a região. Que tipo de turista transporta? Que era outra das preocupações da sua questão. Os hotéis aqui da região há já muito tempo que têm tratado de resolver essa questão do preço. Quando nós temos hotéis de 5 estrelas no centro da cidade do Funchal a serem vendidos a menos de 100 euros, eu penso que está tudo dito. Uma última nota tem a ver com a minha preocupação e aí sim, grande, e também tem a ver com esta questão do mercado imobiliário. Onde nós vamos falhar é nos recursos humanos. Já é um problema agora. Falta de formação. Não, falta de gente. Falta de gente. Muito obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigada.